Olá pessoal da Placar TV, de volta com mais um vídeo pós-jogo Campeonato Paulista na Vila Belmiro. O Santos de virada fez 3-1 no São Paulo e se recuperou no campeonato. Não vencia, havia 4 jogos, vinha de 3 derrotas seguidas e acabou fazendo uma vitória muito importante e muito bem construída diante do São Paulo, que vinha de uma grande atuação contra o Corinthians, hein? De uma grande atuação, um jogo quase que perfeito. E isso deixava o torcedor do Santos muito apreensivo. Por quê? Porque o Santos não vinha jogando bem. Vinha jogando mal. Era um time sem confiança, um time perdido em campo, presa fácil de qualquer adversário. Perdeu para o Velo Clube, perdeu para o São Bernardo, perdeu para o Palmeiras de virada na Vila. E o São Paulo não vinha bem, robustecido, diante de uma grande atuação diante do Corinthians. E o torcedor do Santos estava apreensivo. Mas ao mesmo tempo ele estava muito animado, por conta da apresentação do Neymar ontem à noite na Vila Belmiro. Efeito Neymar. Os jogadores do Santos parece que eram outros, estava começando um novo campeonato. Não tinha nada, o Santos dessa noite de sábado não teve nada a ver com o Santos dos outros jogos passados. O Santos tinha feito até então 5 partidas, tinha vencido só uma. Só uma. Vinha de mais um empate e 3 derrotas seguidas. O time que vinha mostrando um futebol patético em campo, mas dessa vez foi outro. Efeito Neymar, volto a dizer. Neymar chegou, mudou o astral do time. Mudou completamente o astral desse time do Santos. O Santos foi outra equipe. Brigou, pelejou do começo ao fim do jogo. E foi um time muito bem organizado. Destaque: o técnico Pedro Caixinha foi expulso aos 6 minutos do primeiro tempo. O Santos ficou sem treinador. E o Pedro Malta, que é o assistente dele, entrou para ser o técnico principal do Santos. E o Santos jogou super bem. Mais do que isso, aquelas modificações esquisitas que o Caixinha fazia, por exemplo, tira um ponta direita e coloca um lateral para dobrar a lateral, ele não fez isso. Dessa vez, ao tirar o Gabriel Montempo, que fez um grande jogo, ele colocou o Miguelito. Será que foi instrução do Caixinha ou foi do Montempo? Acho que deve ter sido do Montempo, porque ao ser expulso, o técnico não pode ter comunicação nenhuma com o treinador que está no lugar dele. Então veja só o que é mentalidade. Entendeu? O que é mentalidade. E o Santos fez um grande jogo, né? E o gol de empate, o São Paulo saiu na frente, como eu falei. Um gol do Lucas, numa jogada que nasce de um lateral. O Caleri serve bem o Lucas, e o Lucas aproveita-se do vacilo ali na marcação do Santos e faz 1-0 para o São Paulo. Naquele momento, o jogo estava muito igual. Diria até que o Santos é um pouquinho melhor que o São Paulo. Mas o São Paulo se aproveita e faz 1-0. O torcedor do Santos ficou assustado. Caramba, mais uma derrota? Não, ela não veio. Porque ainda no primeiro tempo, o Guilherme empatou o jogo. Esse foi o gol de número 13.000 na história do Santos. O Santos é o time com mais gols marcados na história do futebol mundial. 13.000 gols com o Guilherme empatando o jogo. Aí teve mais 2. O Santos encerra o jogo com 13.002 gols marcados ao longo da sua história. Porque o Gabriel Montempo fez 2-1 e depois o mesmo Guilherme fez 3-1 para o Santos, dando números finais ao marcador. 3-1 para o Santos, 2 gols do Guilherme. Resultado muito bem construído, com um time que mostrou um desempenho que até agora nesse campeonato não havia mostrado. Se continuar jogando assim, dessa maneira, entrando o Neymar e depois alguns outros enxertos que chegarão, aquilo que eu falei, o Santos passa de participante do campeonato a protagonista. Vai ter chance de ser campeão. Claro que vai. Já o São Paulo, aquilo que eu falei no começo desse vídeo. O São Paulo vinha de uma grande vitória diante do Corinthians, mas foi um time irreconhecível nessa partida contra o Santos. Esse quarteto do São Paulo, Lucas, Oscar, Caleri e o Luciano, são jogadores muito ofensivos. O São Paulo sente muito a marcação, a falta de marcação quando ele não tem a posse de bola. Oscar não marca, Lucas não marca, Caleri menos ainda e nem o Luciano. O Santos, em contrapartida, jogou com 2 linhas de 4 e preencheu ali o meio campo. Que atuação do Rincon, gente. Que atuação do Rincon. Impressionante. E o São Paulo sentiu muito isso. Dava muito espaço. O Santos tinha mais o controle do jogo nos momentos agudos. Não que ele teve mais posse de bola. O São Paulo até terminou a partida com mais posse de bola do que o Santos. 60-40. Mas isso deveu-se também no fato de o Santos ter construído 3-1, recuou para segurar o resultado. Mas o São Paulo precisa pensar muito nesse quarteto ofensivo. Ele é legal? Muito.
muito, mas alguns jogadores precisam se comprometer quando não tiver a posse de bola. Caso contrário, vai ficar difícil jogar todo mundo, porque vai estourar tudo nas costas do Pablo Maia e do Alisson, que fez um jogo muito apagado. O Pablo Maia também. Entendeu? Então, fica esse alerta para o São Paulo. São Paulo, com esse resultado, com essa derrota, ainda permanece líder do Grupo C com 10 pontos em 5 jogos, um a menos do que o vice-líder, o Novo Horizontino, que tem 9 pontos. O Novo Horizontino tem 9 pontos, repito, com um jogo a mais do que o São Paulo, que tem 10. E o Santos é o líder junto com o Guarani, mas o Guarani tem um saldo de gols menos ruim. Quer dizer, o Guarani tem 2 gols de saldo, o Santos tem um saldo de menos 1. Mas o Guarani já recebe o Palmeiras amanhã, em Campinas. Se o Palmeiras ganhar bem e com uma boa vantagem, o Santos pode ser o líder desse Grupo B do Campeonato Brasileiro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Nos vemos.